2 Crônicas 25:2. E ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quando nós lemos a história dos reis, tiveram uns reis que foram bons, outros ruins, outros mais ou menos. Alguns começaram bons, outros terminaram mal. Uns começaram mal, no meio do caminho ficaram bons, depois caíram. Outros começaram mal, no meio do caminho melhorou e também terminaram bem. Agora tem esse texto aqui que há muito tempo me intrigou. Eu ficava pensando, Deus, como que é isso? Não sei se alguém já passou por esse versículo aqui, já teve uma revelação de Deus, um esclarecimento, ou leu alguma coisa sobre esse verso aqui. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Como que é isso? Ele fez o que o Senhor aprova. O Senhor aprovou, mas ele não fez de todo o coração. E nós somos ensinados, e a Bíblia diz isso. Deuteronômio 6:5 diz que, o 4 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Então, fazer as coisas de coração está ali em Deuteronômio, capítulo 6. No capítulo 22 de Mateus, também está lá. Jesus sendo interrogado, perguntaram para Jesus, Mestre, qual é o grande mandamento? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Em Lucas e Marcos fala. Então, aqui tinha um rei, que ele estava fazendo o que Deus aprovava. Nem Israel vi tamanha servidão. Então Deus estava fazendo o que o rei Amazias estava fazendo o que o Senhor aprovava, mas não de todo o coração. Pergunto eu nessa noite, você pode fazer o que o Senhor aprova? Pode. Tem muitas coisas que o Senhor aprova e que os homens também aprovam. Mas muitas dessas coisas são feitas para os homens, não são feitas de todo o seu coração. Então nessa noite quero mencionar algumas coisas que o Senhor aprova, que eu aprovo, você aprova, todo mundo aprova, também Deus aprova. Mas há uma diferença entre fazer o que os homens aprovam, o que Deus aprova e o que Deus gosta que façamos de todo o nosso coração. Primeira coisa, Deus aprova a obediência? Claro que aprova. Deus ele não fez o homem para desobedecer. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, ele fez o homem para o obedecer, para o amar. Então, obediência. Deus aprova? Obediência Deus aprova. Eu aprovo a obediência. Eu como pai tenho filhos. Quando meus filhos obedecem, eu gosto. Você que é pai, você que é mãe, você que é patrão, você que é pastor, você que trabalha com pessoas, quando as pessoas obedecem aquilo que você ensina, aquilo que você fala, é claro que você gosta, claro que você aprova. Ninguém, ao fazer um ato de obediência de alguém, para que ele fez isso? Não era para fazer desse jeito, era para desobedecer, era para fazer errado. Não é assim. Nós aprovamos a obediência. Deus também aprova. Oração. Será que Deus aprova a oração? Claro que aprova. Será que Deus não quer que nós venhamos a orar? Quer que nós venhamos orar, com certeza. Não é quando alguma pessoa diz assim, olha, eu vou me retirar para orar. Eu acho que nós mesmo, talvez não sendo tão crentes assim, nós admiramos. Puxa, ele vai orar. Talvez ele deixe de fazer uma coisa que a maioria das pessoas vão fazer e ele não. Ele tirou esse dia para orar. Hoje, um dia como hoje, que foi folga do evangelismo, devido ao final de semana muito trabalhoso, reconheço,
dia de chuva, frio, um bom dia para dormir, não é? Talvez pouca gente aqui no seminário dormiu hoje, nesse dia, não é? Mas talvez teve uns ou outros aí que em vez de dormir foram orar. O super espiritual, não é? Talvez alguns iam falar, não, fulano, de repente com edredom, travesseiro, botando cortina no quarto para ficar bem escurinho, né? Desligando o celular, né? Vou dormir. Agora passa um, você vai para onde? Ah, vou ali para baixo orar. Pô, vai orar? O que você acha disso? Bom, você aprova? Eu aprovo. Deus aprova? Claro que Deus aprova quem vai orar. Ler a Bíblia. Deus aprova que nós venhamos a ler a Bíblia? Deus aprova, não é? Se você pega a Bíblia e vai orar a Bíblia, Deus quer que o homem leia a Bíblia. Eu quero que vocês leiam a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Eu quero que meus filhos leiam a Bíblia. Eu quero que minha esposa leia a Bíblia. Eu quero que quem está em contato comigo leia a Bíblia. Por quê? Ao ler a Bíblia, automaticamente, se começar a colocar as verdades contidas na Bíblia na sua vida, a sua vida vai melhorar. Tem pessoas que não são crentes, pegam alguns princípios da Bíblia, colocam na sua vida e têm as suas vidas melhoradas. Deus quer isso? Deus quer. Você olha com uma pessoa que está lendo a Bíblia, você não lê a Bíblia não, para com isso, a Bíblia não te faz bem. Raras pessoas que falam isso, só que aí não entendem. Até um desviado, se ele fala assim, não estou indo mais na igreja, mas sabe, de vez em quando eu estou ali na Bíblia. Ótimo, continua lendo. Porque se você encontrar uma pessoa desviada que não quer ler a Bíblia, você está falando, para que você vai ler a Bíblia? Você está desviado? Lê não. Não. Você vai falar assim, não, lê a Bíblia, isso mesmo. Quem sabe numa leitura daquela Deus não fala com ela? Ler a Bíblia Deus aprova? Deus aprova. Dar dízimo e oferta, Deus aprova? Aprova. Está escrito na Bíblia que devemos dizimar, devemos ofertar. Isso parte, né, de um princípio que crentes e descrentes fazem. Li um livro um tempo atrás, Milionário em um Minuto, e ele dizia que a maioria dos milionários, bilionários, trilionários dão dízimo. A maioria. Não lembro qual foi a porcentagem que ele deu, que dão dízimo. E às vezes esses homens dão mais dízimo que muita gente na igreja. Então, eles têm as suas entidades filantrópicas, eles sempre tiram uma parte para tentar melhorar a vida da pessoa. Nós, cristãos, chamamos de dízimo. Eles dão uma parte, desconto imposto de renda, não importa. Mas eles dão ofertas. Alguns dizimam a igreja. Muitas pessoas que não vão para a igreja, mas entendem isso, pegam e dão dízimo. O pastor Larry, nós vemos um testemunho dele, 8, 9 anos de idade, começou a dar o dízimo, nem crente era. Por quê? Deus aprova da dízimo? Deus aprova. Deus aprova da oferta? Deus aprova. É bom você dizimar? É bom. É bom você ofertar? Ótimo. Não traz uma satisfação quando de repente você chega, uma pessoa assim está passando por necessidade, você nem sabe. De repente você recebeu um dinheiro, você pega um dinheiro seu, aqui irmão, uma oferta para você, ó. Nem importa o seu estado espiritual naquela hora, nem quem você era, nem o que você vai ser, mas naquela hora ali você está fazendo uma coisa boa. Deus aprova? Aprova. O homem aprova? Aprova. Quem não aprova alguém querendo ajudar o próximo? Descrente, crente, isso é universal. Todo mundo ajuda, faz bem. Então Deus aprova também da dízimo e oferta. Evangelizar, Deus aprova? Claro que aprova, não é? Está escrito ali, nós temos um versículo todo tamanho falado. Esse versículo, se não é falado na sala de aula, é falado nos cultos, não é falado nos cultos, são conversas informais, mensagens. Para onde nós olhamos, esse versículo está, não é, inculcado na nossa mente. Nós temos que ir, pregar o evangelho a todas as criaturas, ensinar, fazer discípulo, evangelizar. Então, é bom. Tem pessoas, tem um rapaz que falou assim, pastor, eu nem era crente, mas eu saía com um grupo da igreja para evangelizar. Deus aprova? Evangelizar? Aprova. Eu aprovo. Você aprova. Quando você vê uma pessoa, você pode estar no estado espiritual que for. Você vê uma pessoa passando com a Bíblia, vai para onde? Não, eu vou ali levar uns folhetos, fazer uma visita, fazer um evangelismo. Nós aplaudimos, nós achamos, rapaz, isso é louvável. Faça mesmo. Deus aprova o evangelismo? Aprova.
Pregar. Deus aprova pregar? Aprova. Claro que Deus aprova. Né? Quantas pessoas aqui, o pastor Giovanni Cruz, ele tem um testemunho de uma pessoa que nem era crente, mas que levou ele para Jesus. A pessoa era igual a ponte. Ela levava os outros, mas ela mesmo não ia. E pregava. Algumas pessoas, esse rapaz especificamente que eu estou falando, eu já vi ele num bar, bebendo e condenando os outros. Nossa, mas se você não mudar de vida, você vai para o inferno, rapaz. Jesus vai chegar e no jeito que você está vivendo, é inferno. Ele descrente, bêbado, de sunga, drogado, falando de Jesus. Deus aprova isso? Ah, a vida dele, não estou falando da vida não, estou falando dele pregar. Aprova. Eu acho que, às vezes, muito mais corajosos do que nós. Uma vez eu estava na praia, e aquilo Deus falou muito comigo, foi em duas situações. Uma vez na praia e outra vez na praça. Sabe aqueles pregadores? Tinham dois. Um saiu para pregando, porque eu não sei o que, a palavra do Senhor lá em Jeremias diz, se vocês não se arrependerem, não quebrantarem seus corações, o Senhor vai vir. Aí encontrava com o outro vinha, e por que você que está aqui nessa praça olhando? E eu estava vindo da praia na época, novo convertido, com a prancha na mão, olhando e falei assim, que doideira, você acha que alguém vai ouvir eles desse jeito? Mas tinha muita gente que estava aprovando. Deus aprova. Outra vez na praia, sentado assim, passou um homem vendendo picolé. Tá já mais tempo de crente, eu também cepado ali, né? O cara vendendo picolé, e em vez de falar assim, olha o picolé, e estava gritando pela praia com o carrinho de picolé. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pô, só que doideira. Aí na mesma hora, veio o Espírito de Deus e falou assim, mas você está fazendo o quê? Você é pastor, ensina, esse homem é leigo, mas ele está fazendo. Deus aprova que ele prega? Aprova. Eu, na minha ignorância, desaprovei o jeito, mas tem que aprovar, tem que tirar o chapéu para quem está clamando na rua, nas praças, nos ônibus. Ah, mas é vida, importa a vida, Deus aprova. Deus aprova. Deus aprova jejuar? Aprova. É um ato bom. Jejua. Jejuar é bom. Bom para a saúde. Não é? É comprovado que bom para o nosso organismo jejuar uma vez por semana. Deus aprova? Aprova, porque faz bem para o nosso corpo. Acorda? Faz bem para o nosso corpo. Deus aprova. Então, Deus aprova. Vim para o culto, Deus aprova? Não quando vem para dormir, mas Deus aprova. Deus aprova você vir para o culto. Não fique em casa, porque talvez nessa noite Deus pode falar com você. Tem muita gente que deixa para ir para o culto e sabe, perde a bênção. Quando naquele dia tirei uma palavra, então nós convidamos as pessoas para ir para o culto, não é? Tem gente que eu conheço pais que não são crentes, mas eles impulsam os filhos para a igreja. Então, o ímpio aprova, a maioria dos ímpios aprovam os filhos irem para a igreja, para assistir um culto. Deus aprova? Deus aprova. O rei Amazias, ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. E agora? Deus aprova, Deus aprova, Deus aprova, mas ele foi aprovado ou reprovado? Tem coisas que nós fazemos que Deus aprova, mas essa ainda não é a prova final. Tem coisas que nós fazemos que é bom para nós fazermos. Deus gosta que nós venhamos a fazer. Mas há muitas coisas que são feitas que Deus aprova. É só um teste. No final vai vir ainda a prova. E qual que é o teste? Qual que é a prova? É o motivo pelo qual você faz todas essas coisas. O motivo pelo qual você obedece. O motivo pelo qual você ora. O motivo pelo qual você lê a Bíblia.
o motivo pelo qual você dá dízimo, o motivo pelo qual você evangeliza, o motivo pelo qual você prega, o motivo pelo qual você jejua, o motivo pelo qual você vem ao culto. A Bíblia conta a história de um rei que ele estava usando as coisas de Deus que não era para ser usada do jeito que ele usou. É Beltesazar. E de repente, no meio da festa, ele teve um sonho, um êxtase, uma visão. Estava escrito na parede: Mene, Mene, Tekel, era assim. E ele não sabia o que estava escrito. E veio aquele que trouxe a revelação. Daniel, né? Daniel. E Daniel falou: olha, você foi pesado na balança e foi achado em falta. É isso aí que é a prova final. É o motivo pelo qual você faz essas coisas. Porque muitas dessas coisas que eu falei, nós aprovamos, os homens aprovam e Deus aprova, mas ainda tem essa coisa. Qual é a motivação de você fazer as coisas? No livro de Teologia de Fim tem uma história interessante. Ele conta uma ilustração a respeito de motivação. Que dois rapazes chegam para estudar no seminário. E ao chegar, todos dois são bons alunos. Estudam, tiram boas notas, fazem tudo que os professores pedem. Se formam. E os dois saem com louvores do seminário. Formam, abrem a igreja. Só que há uma diferença entre esses dois, e esse é o teste. Um fez uma igreja para ele ser exaltado, para ele ser glorificado, e o outro fez a igreja para glorificar Deus. É essa que é a diferença de você fazer o que Deus aprova, e outra é fazer com inteireza de coração. Você sabe por quê, meus amados? Porque existem vários motivos para você obedecer. Você pode obedecer a Deus por motivos egoístas. Você pode obedecer a Deus porque para você achar que você merece alguma coisa. Você pode obedecer a Deus para ser salvo. Tem muita gente, nós criticamos às vezes, né, o catolicismo que vive por obras. Não, eles fazem obras para ser salvo. O espiritismo tem uma crença semelhante e várias outras religiões. Mas se você não cuidar disso, a sua obediência não vale nada. Deus até aprova a tua obediência, mas se a tua fé não tiver em Jesus Cristo, a tua obediência é vã. Porque quem te salva não é a tua obediência. Quem te salva é Jesus Cristo. Obediência é consequência da sua salvação. Amém? Então tem gente que diz, eu mereço isso porque eu obedeço. E vou te falar, nós oramos aqui para você ser curado. Eu oro para ser curado, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque senão eu olho para a minha vida e eu tenho uma vida moralmente correta, eu sou um homem íntegro, então Deus tem que me curar. Deus não tem que te curar. Deus não tem que me curar. Ele cura porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso, porque Ele falou, porque Ele prometeu, porque Ele é fiel, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e porque Ele tem compromisso consigo mesmo, mas não com a minha obediência. Porque várias histórias na Bíblia que homens foram curados não tem nada a ver com a obediência deles. Alguns foram até ressuscitados. E tem alguma coisa a ver com a obediência deles? Não tem, não pode ter. Lázaro ressuscitou. Lázaro obedeceu para ressuscitar? Não, ele estava morto. Não é? Mas Jesus falou assim, sai daí. E ele saiu. Mesmo morto, ele obedeceu, né? Mas, entenda isso. Deus aprova a tua obediência. Agora tem pessoas que obedecem por achar que merecem alguma coisa, porque por causa disso vão ser salvos. Mas não é por isso. Outra coisa, orar. Tem gente que ora. Ora
mas ora egoisticamente. Então, Deus aprova a oração? Aprova. Mas tem gente que ora egoisticamente. Certa vez estava participando de uma reunião, um grupo, e tinha uma mulher que ela orava direto, toda a reunião no grupo, ela orava pedindo oração para que o marido dela se convertesse. Eu conheci a história dos dois. Talvez até já contei isso aqui. E antes de acabar a reunião, ela falou assim: pastor, vamos orar pelo meu marido? E toda reunião, não importava mais nada, o negócio era o marido dela. Aí um dia eu falei assim: irmã, só quer que seu marido se converta mesmo? Ela: claro. É por isso que eu peço oração, eu oro todo dia, né? Eu dou testemunho em casa, né? Eu dou testemunho em casa, meu marido converter, é mesmo? Mas para quem só quer que seu marido converta? Para ele ir para a igreja comigo? Eu disse: é bonito, né? Marido, mulher do lado, os filhos, Bíblia, domingo, escola dominical, todo mundo para a igreja. É. Você, mas agora você já pensou se teu marido converte e quer fazer missões? Na época era o Iraque estava em guerra. Lá no Iraque, ela: misericórdia, pastor. Eu falei assim: é? Então só quer que seu marido converta para quem? Para a senhora ou para Jesus? Eu falei assim: e tem mais. Eu conheci a história deles, né? Ela ganhava, acho que o triplo do dinheiro do marido. Eu falei assim: e se ele converter, ele tomar a postura de homem de Deus, o dinheirinho da senhora tem que ir para a mão dele administrar, hein? Acabou essa festança aí, ó. Ela não falou tá amarrado com a boca, mas com o coração, né? Então tá vendo? Tem gente que ora, Deus aprova a oração, nós aprovamos, mas qual a motivação de você orar? Tem gente que ora egoisticamente, tem gente que ora para ser admirado. Se nesta noite aqui eu chegasse para vocês, amados irmãos, nessa noite, Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, Deus de Nabote, né? Desce mais uma rajada de língua aqui, a labareda. Nossa, hoje o Espírito de Deus estava aqui, hein? Tem gente que se impressiona com isso. Tem gente que acha que isso é espiritual. Tem gente que ora assim. Mas Deus, não é? Será que Deus se impressiona com essa oração? Ouvi dizer que certa vez tinha um homem de Deus numa reunião, ia ter um congresso mundial, e aquele homem ele ia dar uma conferência lá, só que ele chegou uns dias antes e sentou no meio do povo. E quando viram que ele estava lá, quando foram fazer a abertura do seminário, chamaram-no e falaram bem assim: ó, o doutor fulano de tal está aqui em nosso meio. Aí eles: puxa, nós não chamamos ele aqui para a plataforma, para sentar aqui na frente? Como que nós fizemos isso? Não, ele chegou quietinho, não falou nada com ninguém. Então tudo bem. Aí o cara foi: ó, está aqui em nosso meio o doutor fulano de tal. Aí falou o nome do doutor, que é um homem de Deus mesmo, entendido das escrituras e tudo. Vamos então para a abertura do congresso, vamos pedir para ele orar. Aí foram lá, levaram o microfone para ele, deram na mão dele. E todo mundo, né? E ele: Senhor, estamos aqui, fala conosco. Amém. Só isso. O homem não aprova isso. Então muita gente ora para parecer ser espiritual, quando a Bíblia fala bem assim: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, para que ninguém te veja. O teu pai em secreto vai te ouvir. Deus aprova a oração? Prova. Qual a motivação de você orar? Às vezes algumas pessoas oram como por ritual religioso. Aprendeu a orar. Sabe toda a linguagem, sabe?
sabe, todo o evangeliquez. Pode chegar em qualquer lugar que ora e impressiona as pessoas, sabe? Usam as palavras. Aqui tinha um rapaz que até o pessoal brincava muito com ele. O pessoal tinha pavor quando ele era o primeiro da fila para orar. Pelo almoço, pelo café e pela janta. Porque quando ele começava a orar, era no mínimo 5 minutos orando. Ele orava desde quem separou a semente até quem colheu. Aí o pessoal falou assim, amém, amém, neguinho com fome, né? Já. E ele lá, amém, amém e tal, e tome palavra, e tome palavra, e tome palavra, e tome palavra. Aí ninguém atrás começava, no meio da oração, nego murmurando, misericórdia, o cara não fez devocional não, e começava a falar, né, cara? Mas, quando ele acabava de orar, não é? As pessoas olhavam para ele de maneira diferente. Ó, o cara ora, hein? O cara é um cara de oração. Um homem de oração. Uma mulher de oração. O que é isso? Um homem de oração. Uma mulher de oração. É porque ora muito? Muito tempo? Bonito? Ou porque tem fé? Ou porque tem resposta às suas orações? Eu vi um vídeo essa semana do David Wilkerson. Ele falou que infelizmente muitos pastores nem oram mais, porque não acreditam que Deus responde oração. Então, orar em vão, palavras, rituais, ler a Bíblia. Falei que Deus aprova ler a Bíblia. Mas tem gente que lê a Bíblia para competir. Chega para mim, pastor, quantas vezes você lê a Bíblia? Vamos dizer que eu vou assim, eu li 10. Espera aí. Né? Passa uns 4, 5 anos, liga para mim. Pastor, quantas vezes você lê a Bíblia? 12. Em 5 anos você lê a Bíblia mais 2 vezes? Sabe quantos eu tenho agora, pastor? 5 anos. 25. Deus abençoe, irmão. Né? Diz que Jorge Miller leu a Bíblia, eu acho que Jorge Miller 200 vezes, né? 100 sentado, não sei, e 100 ajoelhado. Porque uma vez eu falei que eu já li a Bíblia talvez umas 10 vezes de joelho. O cara ficou impressionado. Aí eu perguntei, mas você tira o joelho para ler a Bíblia? Né? Todo mundo lê a Bíblia de joelho, né? Mas, lê a Bíblia para tirar mensagem bíblica. Não é? Rapaz, eu vou pregar. Não estou lendo pouca Bíblia, mas eu vou pregar. Misericórdia, eu tenho que ler a Bíblia. Amanhã eu tenho que pregar. Aula de homilética. Misericórdia, ô Senhor, né? É convidado para pregar. Aí está lá lendo a Bíblia. Todo texto que lê, aqui dá uma mensagem, vê? Né? Lê a Bíblia para pregar. Outros lê a Bíblia para ter conhecimento. Só para ter conhecimento. Um rapaz no seminário estudou comigo. De vez em quando ele chegava. Vamos dar um exemplo, eu não lembro das palavras. Ele chegava e falava bem assim. Ele era primeiro ano. Eu já estava no terceiro. Ele falou bem assim, irmão, você que está no terceiro ano. Eu falei assim, sim. Porventura, você sabe o que significa a palavra ágape? É um exemplo só, mas eram outras palavras difíceis. Eu falei bem assim, rapaz, não sei não. Eu falei assim, é amor, é incondicional, ágape. Aí falava toda coisa, né? Eu falei assim, poxa, bacana, hein, cara, você é primeiro ano, né? Sabe? Mas depois descobri que ele olhava algumas palavras no dicionário, escrevia e ia para o trabalho só para pegar gente, cara. Só para perguntar para a gente. Então tem gente que faz isso, cara, lê a Bíblia para depois discutir assuntos. Eu sei, você não sabe, eu tenho argumentos mais fortes que o seu, tadinho de você. Você lê a Bíblia quantas vezes para falar comigo, né? Mas vai ler a Bíblia primeiro, para depois você vir falar comigo. Depois você lê 10, você vem falar comigo. Mas lê a Bíblia, Deus aprova ler a Bíblia, lê.
Mas olha o motivo. Tem gente que tem assim, mas sabe, eu não estou falando de vocês que estão aqui, não. Eu estou falando de pessoas fictícias, de outros lugares, não habitam aqui, né, no nosso meio, né? Estão em outro lugar. Aqui não existe pessoas que fazem isso, cara. Muitas pessoas também dão dízimo. Deus aprova dar dízimo? Dá, aprova. Mas sabe por quê? Muita gente dá dízimo por medo. Rapaz, vou dar dízimo, senão o devorador vai comer tudo. Né? Dá dízimo por medo. Outros por interesse. Ah, se eu der, depois eu vou ter não sei quanto de volta. Claro que eu vou dar. Não é? Outros também dão dízimo e oferta para ter domínio. Quantas histórias que nós sabemos de pessoas, de igrejas aí, famílias, que elas que dão a maior parte do dinheiro para a igreja e coitado do pastor, meu amigo. Pastor, cota é dobrado da mão dele. O pastor tem que pegar o que eles querem, tem que fazer o que eles querem, do jeito que eles querem, senão não dou dízimo. Então, dão dízimo. Deus aprova da dízimo? Aprova da dízimo. Nós aprovamos da dízimo? Aprova, mas tem gente que dá dízimo por motivo errado. Por medo, por interesse, por domínio. Evangelizar, mesma coisa. Tem gente que, versículos, a pessoa vai evangelizar. Você não leu a Bíblia não? Paulo diz assim, ai de mim, se não pregar o evangelho. Então eu vou pregar, né? Tem que ir, né? Fazer o quê? É obrigação nossa evangelizar. Interesses financeiros. Como que evangelizar por interesse financeiro? Não existe gente que evangeliza por interesse financeiro. Não existe, não. Não existe. Você já viu falar do culto para o mendigo? Não, mas culto para o empresário tem. Né? Culto para os doutores? Tem. Agora, culto necessitado? Não tem. Sexta-feira para os necessitados? Não tem. Mas tem sexta-feira para os milionários, para os doutores e outros. Então, evangelizo também por interesse errado. Pregar. Tem gente que prega por interesse errado? Tem gente que prega para ter fama, alguns por status, outros para impressionar e ainda outros para agradar homens. Estava falando na sala de aula esses dias. Do tempo que eu converti, um dos homens que era assim o ícone do evangelho no país, de conhecimento, de oratório e tudo, era o Caio Fábio. Então, ele inventava a palavra, ele pregava sobre qualquer coisa, estudava por si mesmo, autodidata, fera. Na época o cara é fera. Todo mundo, né? Caio Fábio. Aí, audiomilético. E ele usava um lencinho. Aí, rapaz, na nossa sala pregando, aí ele fazia bem assim. Porque a palavra de Deus diz. Imitando. E de vez em quando dava cada uma mensagem. Eu falei assim, rapaz, esse cara, né? Aí ele convidado para ir pregar num monte de lugar. Ele ia e pregava aqui as mensagens. Porque naquele tempo, né? Não é tanto tempo assim não, né? 94, né? 95. Tinha pouco acesso à internet. Então, quando saía um livro, só se você fosse na biblioteca, na livraria mesmo, ou achasse uns encartes que falavam daquele livro. E ele, toda a audiomilete na nossa turma, cada uma mensagem, nós, rapaz, o cara está buscando Deus abençoado, inteligente. E ele tirava a maior onda. Aí um dia um rapaz viajou para outra cidade, São Paulo, quando voltou, assim, rapaz, vocês não sabem o que eu achei. Aí não sei o quê. Pô, fui na livraria lá, achei 70 sermões de Caio Fábio. Aí mostrou o livro, só que aí descobriram que ele pregava, era esse sermão, aí caiu a micha dele. Aí todo mundo assim, né, seu vagabundo, né? Essa mensagem não era sua nada, era de fulano de tal. Mas pregava. Para quê? Para impressionar. Sabe? Eu não acho nada errado. Né? A gente copia. Tem vezes que Baião prega aqui uma mensagem, o Wes, o pastor Larry, outros alunos, eu já ouvi mensagem e falei assim, puxa, que mensagem, cara. Vou lá e escrevo, quando eu vou em outros lugares eu até prego aquilo. Eu não acho errado. Os apóstolos andavam um com o outro, às vezes você vê um livro, não tem quando você está lendo a Bíblia, não tem, parece uma coisa semelhante com a outra. Assim, poxa, parece que esses caras, sabe por que eles andavam juntos, às vezes ilustrações, as mesmas. Não é errado você pregar mensagem de outras pessoas, que aquilo comunicou com você.
Sabe o que é o errado? É você dizer que é sua, que Deus te deu, e também plagiar, né? Tem gente que plagia, plágio é errado. Mas, tá notando o que eu estou falando? Não, vai para outro lugar e prega isso, amém. Não é minha não, isso, rapaz. Você também teve uma mensagem que Deus te deu? Não é sua, não foi o Espírito Santo que te deu? Então, prega. Agora, imitar, copiar, dizer que é sua, é errado. E você vai pregar diferente do que eu prego. Outra pessoa vai pregar diferente do que eu... Agora, imitar até os jeitos, né? Errado. Então, tem gente que tem esse motivo de pregar fama, status, para impressionar, agradar homens, jejuar. Tem gente que tem jejum por motivo errado também. Como é que pode jejuar por motivo errado? Não é comum em nosso meio? Irmão, você está orando para acontecer isso na sua vida? Uma coisa? Uma bênção? Tô. Já aconteceu? Ainda não. Jejua para ver. É. Você está orando só orando. Jejua que você vai ver. Jejua que o fogo cai. Jejua. Então, quer dizer, é como se o jejum fosse uma torçãozinha no braço de Deus. Não, vou dar, tá bom. Não é? Algumas pessoas também jejuam para mostrar espiritualidade. Não é? Chama a pessoa para... Vamos seguir, irmão? Não. Por quê? Propósito. Amém. Mas aí o cabelo ainda todo desgrenhado, remelo no olho, fraco, não pode nem pegar um bloquinho, porque... E aí, irmão? Jejuando. E a Bíblia ensina como devemos jejuar. Não é? Ninguém precisa saber, ninguém precisa cheirar seu bafo, não é? Você está jejuando. Por quê? Porque quando são feitos para isso, o motivo é errado. Culto. Pessoas vão para os cultos para ninguém falar de você. Você já viu isso? Ah, vou no culto. Se não for no culto, vai gente lá em casa visitar o pastor, vai atrás de mim, vai falar que eu estou desviado. Então eu vou. Olha a motivação. Eu vou para o culto para ninguém ir me visitar. Eu vou para o culto para ninguém achar que eu estou desviado. Eu vou para o culto para ninguém falar no meu ouvido, hein? Tá indo no culto? Não, irmão, tá sumido, hein? Não é? Então, vai para o culto por motivo errado. Vai para o culto, às vezes só para ver os amigos, uma social. Vai para o culto para buscar a benção, né? Vou lá buscar minha benção hoje. Amados, tudo isso Deus aprova, mas como eu falei, passa pelo filtro. E a maioria dessas coisas são feitas por nós, pessoas que vivemos na casa do Pai. Mas infelizmente, às vezes, muita gente tem o espírito daquele irmão do filho pródigo. Um desviou, saiu, gastou tudo. E um ficou na casa do Pai, mas ficou por obrigação. E ele, no final, ele expressou o que estava no coração dele. Seu irmão voltou, vamos lá comemorar. Por nada, eu estou aqui, ó, com o senhor há tanto tempo, eu te sirvo. Era pai, hein? Eu te sirvo. Tu nunca matou nem um cabrito para mim. Nossa palavra cabrito era ofensivo. É para ele falar um cordeiro, um carneiro, uma ovelha. Tu não matou nem um cabrito para mim. E o pai disse, mas meu filho, tudo que eu tenho é seu. Só que uma coisa que ele desprezou ali, a companhia do pai. Um saiu, sofreu pra caramba e voltou. Mas tinha um dentro da casa do pai, fazendo o que o pai aprovava, mas não de coração. Cuidado, você pode estar nessa mesma situação. Você levanta porque o seminário aprova. Você lê a Bíblia porque o seminário aprova. Você evangeliza porque o seminário aprova. Você vem aos cultos
porque o seminário aprova. Você ora porque o seminário aprova. Você ora porque o seminário aprova. Você canta porque todo mundo aprova. Agora, é de coração? Isso é fruto do que está lá dentro? Ou é só para agradar os homens? O resultado, quando você está fazendo para Deus, amados, o resultado em si não é muito importante, não. Mas sabe, é quando você faz para ter intimidade, para ter comunhão, quando você faz por amor. É isso aí que faz a diferença entre as pessoas que fazem a coisa que Deus aprova, mas não fazem de coração. É o motivo pelo qual nós fazemos. Porque quando o motivo é certo, nós podemos obedecer a Deus. Mas obedecer a Deus para quê? Para agradar o seu coração. Para trazer satisfação para o coração de Deus. Porque quando Deus olha para esse mundo e vê tanta desobediência, e vê tanto pecado, e vê tanta coisa ruim nesse mundo, mas tenhamos nós, no nosso coração, que nós vamos obedecer para trazer um pouco de satisfação para o coração de Deus, porque Ele merece. É interessante no livro de Gênesis, quando Deus tinha feito o homem, planejou o homem, criou o homem para o homem andar com Ele. Deus, a Bíblia diz que Deus descia todo dia para falar com o homem na viração do dia. Sabe-se lá que conversa tinham, sabe-se lá que diálogo é esse. De repente o homem se perde, sai do jardim do Éden e entra a morte no mundo e o pecado, e um vai matando o outro. E acontece, tem um tempo que Deus olha para a humanidade, no capítulo 6, Deus fala assim: eu me arrependi de ter feito o homem, vou destruir tudo. Mas tem uma tradução que eu acho muito interessante. Deus olha e vê Noé. Tem uma tradução que diz assim: e Deus, quando viu Noé, sorriu. Jó, no meio daquela geração toda, Deus escolheu Jó. Falou assim: olha, Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Daniel, homem muito amado de Deus. José, que exemplo, comparado até a Jesus Cristo do Velho Testamento. Então, homens que, em meio a tudo, obedeceram, mas fizeram de coração para agradar o coração de Deus. Orar. Você pode orar por dois motivos, mas o motivo certo, sabe qual é? Para você ter intimidade com Deus. Mais uma vez, quero falar essa mensagem que eu vi de David Wilkerson. Pega para ver, está na internet. Ali a mensagem onde que ele está falando do coração dele, foi a última mensagem que ele pregou. E ele fala bem assim: eu não estou aqui para compartilhar uma palavra, um sermão que eu escrevi, que eu fiz, que eu meditei, mas eu estou aqui porque Deus me trouxe uma palavra para compartilhar com os irmãos, então eu vou falar do meu coração. E ele fala: amados, nós não devemos ir para o nosso momento de oração para pedir, nem poder, nem bênção, nem nada. Assim, algumas vezes nós temos que ir para o nosso momento de oração só para nos achegarmos ao coração de Deus. Tem feito isso? Você tem orado assim? Tem ido para o tempo com Deus assim, para abrir seu coração mesmo? Ou oração é só um ritual? É só pedir? É só querer colocar Deus na parede? Ou é só para Deus? Estou aqui. Assim como você tem intimidade com seu marido, com sua esposa, com seu filho. Deus é uma pessoa. Oração é para isso. Para você se achegar a Deus, ter mais intimidade com Ele. Ler a Bíblia também. Ler a Bíblia para chegar mais perto de Deus, para entender a visão de Deus para esse mundo. Estava numa reunião hoje à tarde,
E hoje pela manhã o pastor também estava falando isso, sobre aqueles pontos lá, né, de você quebrantar o seu coração para entender melhor a palavra. Mas para que entender melhor a palavra? Para você ver como é que Deus pensa, para você orar segundo a vontade de Deus, sabe? Essas orações assim, Senhor, que seja da tua vontade. A vontade de Deus está expressa na palavra, qual é a vontade dele. Então, mas você precisa de ler para você entender qual é a mente de Cristo. A mente de Cristo está revelada na sua palavra. Então precisamos de ler a Bíblia todo dia. E, sabe, começar de Gênesis e ir até Apocalipse. Talvez você, pô, mas não estou entendendo muito bem. Mas a Bíblia ela tem uma visão só. A Bíblia fala de Jesus Cristo. A Bíblia fala da salvação dos homens. Detalhes são importantes, conhecimentos são importantes, mas conhecer Deus através da Escritura é muito mais importante. Dias eu li um versículo, compartilhei até com alguns na sala. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4. Paulo está falando sobre a ressurreição. Aí tem uma tradução que ele fala assim: e a coisa mais importante é que Jesus perdoou os nossos pecados, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A coisa mais importante é que os teus e os meus pecados estão perdoados e Jesus ressuscitou e nós vamos viver com Ele. Essa é a coisa mais importante. Então, o resto é o resto. A Bíblia é simples, mas nós temos que ir para ela para entender a simplicidade e vivermos como pessoas simples. Esse deve ser o motivo correto de você ler a Bíblia. Dizimar. Para que dizimar? Para que ofertar? Primeiro, para você tornar-se uma pessoa mais generosa. Muitas pessoas retêm essa parte da sua vida, não divide as coisas com outras pessoas. A Bíblia Eclesiastes diz assim, ó, reparte o seu pão com 7 e com 8. Você não sabe o que vai vir aí pelo futuro. Mas não é só para no futuro você ter alguém que possa vir a te ajudar. Mas sabe para quê? Para você tratar com você mesmo. Nós precisamos muitas vezes dar coisas que vão ser sacrifício para nós. Não é dar o resto, não, é dar tudo. Ah, mas eu não tenho dinheiro, olha para o teu guarda-roupa, meu amigo. Olha para o que você come, com o que você gasta. Torna-se uma pessoa generosa. E a coisa que eu mais vejo nessa coisa de dizimar e ofertar, não é nem só porque está... Primeira coisa que está escrito na Bíblia tem que fazer, mas sabe o que é? Você aprender a abrir a mão, cara. Você ser generoso. Você confiar em Deus. Eu tenho feito alguns propósitos com Deus. Deus tem sido muito fiel. Mas eu não esperava tanto. Mas me traz satisfação. Sem motivo nenhum. Fazer. Todo mês. Tendo, sobrando, faltando. Isso aqui vai ser dado, vai ser feito. Já passei perrengue. 4 meses. Mas satisfeito. Nunca fiz cara, nunca pedi, nunca mencionei. Também nunca me faltou nada. Pelo contrário. E para você também se tornar um cooperador do Evangelho. R$1, R$10, R$100, R$1.000. Para quem está no campo faz muita diferença. Já teve vezes, assim como vocês, fui seminarista também. De ir no banco várias vezes, não ter nada. Mas tinha vezes que eu ia no caixa, tinha R$10. Meu amigo, que satisfação.
Alguém, não, vou dar R$10. Deu. Fui lá no banco. Dezão, né? Porque quando você tem muito, é 10. Quando você não tem nada, dezão. Né? Vamos fazer um lanche ali? É ruim, hein? Tem mulher e 2 filhos, meu filho. Lanchinho é o chazinho, o biscoitinho mesmo. 10 aqui, ó. Tem que render. E ainda tinha o dízimo e a oferta. Fazer porque é o certo, fazer de coração. Evangelizar, não por medo, não por interesse. E nem também porque o pobrezinho do pecador merece. O pecador merece ao inferno. É porque Jesus merece. Fazer o sacrifício do Cordeiro valer a pena. Jesus merece cada alma. Jesus merece cada pessoa que se rende a Ele. A Bíblia diz que tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Então, fazer o céu tem muita festa. Amém? Pregar para mostrar o amor de Deus. E sabe por quê? Vou te falar uma coisa. De acusação, o mundo está cheio. O ímpio já vive debaixo de acusação, de condenação. Nós devemos pregar o amor de Jesus. Nós devemos pregar libertação. Nós devemos pregar salvação. Condenação tem que ser pregada para crente, para tomar vergonha na cara e fazer direito. Mas para o ímpio, leva o amor de Jesus. Leva a palavra de salvação, leva a palavra de libertação, palavra de esperança. Jejuar não é nem para você receber, mas para você dar. Jejuar para dar, dá tudo para Deus, até mesmo aquela necessidade básica que nós temos de comer. Hoje eu não vou comer não. Tem Davi, né? Um dia ele estava cheio de sede. Ele pegou e falou assim: puxa, se alguém me trouxesse um copo d'água, não gosto de mim. Se alguém me trouxesse um copo d'água. Aí o que ele fez? 2 soldados pegaram, levantaram ele, atravessaram pelo acampamento dos assírios para buscar água para ele. Davi estava com a boca seca. Na guerra, imagina, adrenalina. Seca a boca, os 2 soldados. O quê? Davi pediu. Foram lá, quando chegaram, pegaram aqui, Davi. Que é isso? Como é que eu vou beber água? Custou o sangue deles. Pegou e derramou a água, né? Em sacrifício para Deus. Então, jejuar, mesma coisa. Vou jejuar para eu me consagrar para Deus. Não é nem para receber nada, não. Não é nem para mim ter poder. Não é nem para expulsar demônio, porque tem demônio que só sai com jejum e oração. Então vou jejuar para expulsar demônio. Nada. Jejuar para dar aquele tempo ali que você ia comer, vai orar. Vai ler a Bíblia, vai buscar Deus. E o culto para adorar. Sabe? Eu acho que nós perdemos grandes oportunidades. Talvez um dia nós vamos sentir falta disso. Não sei. Temos liberdade para nos já juntarmos e começarmos a cantar para o nosso Deus. Eu sei que os louvores são pobres, mas quando eles são feitos de coração, Deus aceita. Não importa a tonalidade da sua voz, não importa como você canta, você sai do tom. Mas sabe, isso aqui eu não quero entrar no mérito da questão se você nem abre a boca aqui no culto para orar, para cantar. Isso aí eu acho que é uma coisa muito sua. Mas eu fico pensando, por quê? Quando está assistindo um jogo de futebol, sai um gol, gol! Mas quando é, Senhor, estamos aqui para te adorar. Você sabe o que é um culto? Você sabe o que é adoração?
Não é estar aqui por obrigação. Você cantar, adorar, falar, reverenciar, homenagear. Então essas coisas agradam a Deus. Todas essas coisas que eu citei, mas quando são feitas de coração. Agora tem coisas que agradam a Deus e também impressionam os homens, mas vão passar por aquele filtro que eu falei. Para quem foram feitas? Mateus capítulo 7, verso 21 em diante. Chega o dia do juízo. Vão chegar alguns homens diante de Deus. E esses homens vão falar: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos e fizemos sinais e prodígios. O interessante ali é que o Senhor fala assim: não, vocês não fizeram. Não, isso não está relatado aqui não, vocês não fizeram. Eles fizeram sim. Mas sabe qual foi a resposta? E qual vai ser a resposta? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, amados, nós temos que tomar cuidado em fazer todas essas coisas e uma hora nós termos surpresa. Por que que você está fazendo as coisas? Qual é o motivo de fazer as coisas? O rei Amazias fazia coisas que agradavam a Deus. Todas essas coisas que eu falei agradam a Deus. Oração, jejum, ler a Bíblia, dizimar, ofertar. Mas ele não fazia de coração. Muitos homens, eles são admirados, mas eu acho que não vão ser aprovados. Porque este vai ser o filtro. Qual o motivo de você estar fazendo o que você está fazendo? E sabe, é muito fácil virar. É só nessa noite você olhar para dentro da tua vida e ver se até agora o que você estava fazendo são coisas que agradavam os homens, agradavam até Deus, mas não eram feitas de todo o coração. É você arrepender. Deixar de viver para si mesmo. Deixar de fazer as coisas para si. Deixar de fazer as coisas por causa dos outros, dos homens. E fazer para Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Tudo é tudo. E toda hora, vou te falar, toda hora, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, é bom você estar caminhando e se perguntando: é para Deus ou não? Porque tem muitas coisas que durante o dia, durante as semanas, durante os meses e durante os anos querem nos tirar do foco, querem nos tirar do alvo. Por isso, dê graças a Deus quando tem uma pessoa no seu pé, pegando o seu pé toda hora, te exortando, falando com você: olha isso, olha aquilo, uma mensagem, uma aula, um livro. Tudo isso é graça de Deus para você andar no caminho. Não rejeita a disciplina, não rejeita a exortação, não rejeita o irmão que está. Sabe por quê? Às vezes eu fico pensando: pô, pastor, vai lá e fala com fulano, o cara não sai do meu pé. Eu falo assim: mas meu amigo, que bênção. Porque sabe qual é a pior coisa? Quando as pessoas largam mão de você. E aí vai. Várias vezes, várias pessoas, várias situações. Com a boca eu falei: e aí vai, meu irmão. Aí depois vem aquela: e aí vai não, não é assim não. Vai atrás. Aí, fazer o quê, né? Tem que ir, às vezes leva desaforo na cara. Mas, se for fazer para não levar, então, não é para Deus.
Isaías diz que Jesus foi o homem mais rejeitado. Por nós. E continuou fazendo. E ele falou: não vim aqui para fazer a minha vontade. Vim para fazer a vontade do meu Pai. Essa é a diferença. Para que você faz? Para que eu faço? E sabe, quando você entende para que você faz, para quem que você está fazendo, aí você vai embora. Tem muita gente que para por causa, não recebo elogio, não recebo nada, não recebo nenhum obrigado. Então, para quem você está fazendo? Está obedecendo para quê? Mas quando é para Deus, não importa. Às vezes você sente, mas você vai embora. Sentir, todo mundo sente. Rei Amazias, 2 Crônicas, capítulo 2, capítulo 25, versículo 2. Eu não sei se isso esclareceu algumas coisas para mim, mas para mim foi interessante eu pensar sobre isso aqui. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Muitas coisas Deus aprova, e nós também. Mas o filtro é se isso está no seu coração ou não. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Obrigado porque pelo menos para mim foi uma revelação da tua palavra. Algo que eu não entendi, isso eu trouxe à minha memória. O Espírito do Senhor, provavelmente, eu tive discernimento para saber que foi. Eu espero que os irmãos também, Senhor, nessa noite tenham entendido. Eu sei que não é nada novo, Senhor, mas eu acho que nós precisamos estar sempre ouvindo coisas, Deus, que nos fazem voltar, a Deus, andar no trilho, né, no caminho do Senhor, Deus. Nós não queremos ser aquela semente que está à beira do caminho, mas nós queremos estar com o Senhor, porque a tua palavra fala que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A tua palavra também está escrito que há caminhos que parecem de vida, mas no final dão em morte. Senhor, nos ajuda, Deus, nessa noite, acrescenta mais um pouco, Deus, de entendimento, de sabedoria, do teu Espírito na nossa vida, para que no decorrer dos dias nós venhamos a estar vivendo, Deus, de maneira que nosso alvo número 1, Senhor, seja agradar o coração do Senhor, Deus. Trazer satisfação para o coração do Senhor nesse mundo, onde que quando nós olhamos que somos homens, vemos tantas coisas ruins acontecendo, tanto mal, ó Deus, parece que o mal tem se multiplicado, Senhor. Mas nós queremos ser um povo diferente, Deus, um povo onde que o Senhor olha, Deus, e vai agradar do Senhor, ó Deus, uma nação santa, de sacerdotes, ó Deus, eleitos para a glória do Senhor, para sermos conforme a sua imagem, a sua semelhança, Deus. Nos ajuda a sermos assim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom para todos. Deus abençoe.